Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Conexão Milaré. No programa de hoje, convidamos a nossa consultora técnica, Daiane Gaia, para conversar um pouquinho sobre o dia a dia da aplicação do Código Florestal. A Daiane Gaia, para quem não conhece, é engenheira florestal formada pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho, a Unesp, lá em Botucatu. É pós-graduada em gestão ambiental pela Universidade Federal de São Carlos e é consultora técnica do Milaré Advogados desde longa data já, aliás, tendo passado, antes disso, por importantes órgãos de controle ambiental, como o antigo DPRN, a CETESB, inclusive o Ministério Público, onde foi assistente técnica. Seja muito bem-vinda, Daiane. Obrigada, Ju. Obrigada pela oportunidade de ter essa conversa, de um assunto que faz tão parte já do nosso dia a dia, né? Todos os casos que passam pelo escritório, todos os casos que passam por aqui também. E é um prazer trazer um pouco de clareza de todas as dificuldades e as facilidades também que a gente encontra no dia a dia profissional, quando a gente pensa na implementação do novo Código Florestal. Daiane, já começando aqui o nosso bate-papo, nós temos uma discussão muito grande sobre o Código Florestal, porque até bem pouco tempo atrás, ele vinha tendo diversos dos seus dispositivos discutidos no STF em relação à sua constitucionalidade. A constitucionalidade já foi declarada pelo STF, é bem verdade que ainda existem embargos de declaração lá pendentes, mas a situação está, de uma certa forma, concretizada, né? No entanto, nós vínhamos conversando que parece que, na prática, o Código Florestal ainda é uma espécie de uma incógnita para algumas pessoas, né? Então, para a gente começar aqui, conta um pouquinho da história da sua relação com o Código Florestal. Como é que você viveu, na prática, o surgimento da Lei 12.651 de 2012? Olha, eu comecei a ter contato com ela, eu ainda fazia parte do Ministério Público, né? Eu era assistente técnica no GAEMA, que são as promotorias regionais, e eu atuava no GAEMA da Bacia do Rio Pardo. E na época da discussão ainda do novo Código Florestal, eu fazia parte de um grupo no Ministério Público que fazia os estudos técnicos para trazer isso para uma discussão dentro do órgão e ter essa sugestão, né, na época ainda que estava formulando a lei. E logo que ele entrou em vigor, em Ribeirão Preto, naquela região, né, da Bacia do Rio Pardo, foi instaurada uma ação civil pública que notificou muitas das propriedades rurais para que fosse feita a verbação de reserva legal, que antes do novo Código Florestal, ela era verbada em matrícula. E para te dizer que, até hoje, as propriedades rurais ainda estão se regularizando, né? Não só lá, né? Mas a gente acaba tendo contato com propriedades rurais do Brasil inteiro, e mais ainda, né, no estado de São Paulo, por ser nossa sede, mas esses processos, eles ainda estão em andamento, ainda tem uma discussão. Existem propriedades onde você tinha um cumprimento já, né, consolidado no código antigo, só que você tem uma série de, não vou dizer vantagens, mas facilidades que o novo Código Florestal trouxe para você conseguir se regularizar. Então, apesar de ser uma lei que está vigente desde 2012, até hoje existem muitas dúvidas, né, dos proprietários dos imóveis rurais e também urbanos, porque existem casos em área urbana onde é solicitada a inscrição no CAR, né? Então, sempre existem muitas dúvidas, e essas dúvidas, elas não fazem parte só do nosso dia a dia profissional ou dos proprietários de terra, né? Existem casos também que, às vezes, no próprio órgão ambiental, quando há uma exigência, por exemplo, de uma inscrição em área urbana,
né, vem aquela dúvida, nossa, mas como que isso vai ser feito, né? Como que nós vamos fazer esse cadastro e classificar essa área, né, para garantir preservação, porque geralmente são áreas verdes. Sim, são muitas as circunstâncias em que a gente se depara com esses questionamentos a respeito da aplicação do novo Código Florestal, né, Daiane? Você mencionou aí a questão do CAR. Então, já que ele ainda é discutido, apesar da lei já ter entrado em vigor há algum tempo, explica um pouquinho para quem está nos acompanhando aqui o que é o CAR, como é que se faz para se inscrever, o que precisa para quem ainda não cumpriu sua obrigação em relação ao CAR, dar esse item como cumprido. O CAR, ele é um instrumento de cadastro, né? É o Cadastro Ambiental Rural. E nesse cadastro ambiental rural, ele é feito em meio eletrônico, existe o CAR federal, e todos os estados, ao longo do tempo, através de cada um do seu órgão ambiental correspondente, fizeram o seu próprio CAR, né, onde você entra num site e preenche formulários, você adiciona mapas e todas as características mínimas que deve conter o CAR. Quando você vai fazer o CAR, você obrigatoriamente precisa declarar o perímetro da sua propriedade, as áreas de preservação permanente, a reserva legal, toda a parte de recursos hídricos, né? Assim, se você tem rios, lagoas naturais ou artificiais, lagoas que às vezes são de geração de energia, qualquer corpo d'água, ele tem que ser declarado no CAR. As áreas consolidadas, que são as áreas de uso e ocupação em área de preservação permanente, que já estavam sendo utilizadas até 22 de julho de 2008. Toda a questão de encostas, veredas, se você tem outras APPs, como as de topo de morro por declividade, toda a vegetação nativa que tiver, se tiver ou não, né? Se tiver, ela tem que ser declarada e, preferencialmente, essa área tem que ser colocada como reserva legal. E as servidões ambientais também, né? A servidão ambiental é o caso onde o proprietário ou possuidor da área rural, se ele tem um excedente de vegetação nativa, né, do que ele precisa para instituir a própria reserva legal, ele pode classificar essa área, declarar essa área no CAR como servidão ambiental, e esse excedente pode ser utilizado por outras propriedades que sejam dele ou não, que possuam déficit. Daiane, explica para a gente aqui, quem não se inscreveu no CAR ainda dá tempo de se inscrever? Existia um prazo que ele foi prorrogado algumas vezes, desde quando o CAR foi criado e instituído, até dezembro de 2020, que ele dizia o seguinte: quem se inscrever até dia 31 de dezembro de 2020 tem direito à adesão ao PRA. A obrigatoriedade da inscrição do CAR é para todo imóvel rural, mas o prazo para adesão ao PRA, ele era só até dia 31 de dezembro de 2020. Então, quem tem uma propriedade rural que ainda não se inscreveu, ainda pode entrar a qualquer momento, né, no sítio eletrônico correspondente a seu estado, ou no federal, caso o estado ainda não tenha implementado, e fazer a sua inscrição. Só não vai poder usufruir de todas as vantagens, né, da adesão ao PRA. E, bom, o PRA, só para lembrar quem nos acompanha aqui, é o Programa de Regularização Ambiental, por meio do qual o proprietário, o possuidor do imóvel, né, aquele que detém obrigações relativas ao cadastramento desse imóvel rural, ele adere ao Programa Nacional de Regularização dos Imóveis, e ao fazê-lo, ele tem, então, um cronograma estabelecido de acordo com a legislação, que pode ser de até 20 anos, para a recuperação dos passivos ambientais de cada propriedade.
Então, só recordando aqui para quem está nos acompanhando, que essas obrigações, elas surgiram, são novidades no Código Florestal de 2012. E aí, Daiane, sobre isso ainda. Então, a gente tinha um prazo para inscrição no CAR, teve algumas pessoas que não se inscreveram ainda, você confirma que elas ainda podem se inscrever, embora ao se inscreverem, elas não teriam mais o direito de adesão ao PRA, como foi colocado. Quando a pessoa se inscreve no CAR, você mencionou aí algumas questões que devem ser declaradas, né, como as APPs, as áreas de reserva legal, as áreas de vegetação nativa, recursos hídricos e assim por diante. Quem não está com a sua reserva legal em dia, então quem tem, por exemplo, uma fração de área lá com vegetação nativa que pode ser utilizada para reserva legal, para a instituição da reserva legal, mas não tem toda a área. Que caminhos que você tem encontrado com os seus clientes aí para constituir essa reserva legal? Olha, a instituição da reserva legal, com o novo código, e também com esse instrumento que é o CAR, que, para mim, como profissional, eu acho um instrumento maravilhoso, porque ele é muito editável, né? E uma vez que você se inscreve no CAR, você pode fazer alterações nele, porque a propriedade rural, ela é dinâmica, né? O que um momento estava sendo utilizado para uma coisa, outra hora ela pode estar sendo utilizada para outro fim, né? Então, uma vez inscrito, você pode sim voltar lá e editar, né? Inclusive porque vieram todas essas normas e foram regulamentadas essas situações, como a adesão ao PRA, né, muito depois do que o Código Ambiental, o Código Florestal novo entrou em vigor, né? E quando você tem a gente tem essa obrigatoriedade, todo imóvel rural deve possuir a reserva legal, e para cada região brasileira existe uma porcentagem. Se o imóvel rural não possui o total de áreas correspondente à reserva legal, ele tem a opção de fazer a instituição dessa reserva legal em outros lugares. Isso pode ser através da servidão ambiental de outro imóvel. A servidão ambiental é aquele excedente de reserva que outro imóvel tem de vegetação nativa, então ele separa a porcentagem dele, correspondente à localização geográfica que ele estiver, e aquele excedente ele pode arrendar, ele pode vender, né, e por tempo determinado ou perpétuo, né, e também, assim, você pode pegar áreas que estão pendentes de regularização fundiária, que estiverem dentro de unidade de conservação, e fazer a doação delas para o Estado, né? Isso também em área equivalente, né? Não é uma área maior do que a devida, né? Se você deve 10 hectares de reserva legal, você pode doar 10 hectares de área em unidade de conservação pendente de regularização fundiária. Você pode pegar os 10 hectares de alguém que tenha floresta extra, né, na sua propriedade, e comprar, arrendar, fazer um contrato temporário e depois mudar essa reserva legal de novo, né? Então, nós temos vários meios de fazer essa compensação. Essa compensação, ela tem alguns poréns, né? Ela precisa ser no mesmo bioma, né? Então, se a sua propriedade rural está localizada no bioma Mata Atlântica, você precisa compensar com áreas de Mata Atlântica, né? Se está com cerrado, em áreas de cerrado e assim por diante. E você tem enxergado dificuldade por parte dos proprietários, possuidores, enfim, para fazer esse cadastro? Aqui uma avaliação mais crítica, assim, eu penso, né? Nós temos aqui a nossa visão jurídica sobre a aplicação do Código Florestal, mas por que você acha, assim, o que te parece, o que está obstaculizando essa regularização por parte dos proprietários? Em alguns casos, as pessoas geralmente não têm
não buscam tanto a informação até que seja notificado ou que precise formalizar algum processo. Por exemplo, se você não tiver inscrito no CAR, dificilmente vai conseguir um financiamento. Aliás, dificilmente não, né? Não vai conseguir um financiamento. Qualquer um dos bancos que dão financiamento rural, principalmente os estatais, né? Os privados também hoje já têm essa informação, eles não podem ir adiante com qualquer tipo de financiamento nas associações, nas cooperativas também. Qualquer documentação que for feita ou modificada, os cartórios também já não podem seguir com qualquer modificação de documentação se você não tiver inscrição no CAR, né? E aí, diante disso, sempre em qualquer tipo de averbação, qualquer tipo de modificação na documentação do imóvel, eles já vão aproveitar aquela ocasião para registrar o número do CAR daquela propriedade nas matrículas, né? E então, as dificuldades que o proprietário não inscrito no CAR pode enfrentar são essas. A dificuldade que eu vejo de fazer o CAR em si é que, quando ele foi implementado, uma grande quantidade de CAR foi feito a toque de caixa para cumprir os prazos, depois eles foram prorrogados, porque viu-se que havia essa necessidade. O que eu vejo que aconteceu realmente? No Código Florestal, ele diz que tem essa obrigatoriedade e foi amplamente divulgado que seria um sistema simples, né, que o próprio possuidor da terra, o proprietário, poderia fazer. E na prática não é bem assim, né? Na prática, você não consegue desenhar à mão livre num computador os limites da propriedade, os recursos hídricos, as áreas de preservação, né? Dificilmente um proprietário de imóvel rural, se ele não for técnico da área, ele vai saber que uma vereda é uma PP, ou um tabuleiro, né? Assim, as margens de curso d'água é muito comum todos saberem que é uma área de preservação permanente. E mesmo assim, eu percebo que os proprietários de imóvel rural, mesmo vivendo aquela realidade, têm muitas dúvidas quanto às metragens das APPs. Então, o CAR, ele é um instrumento muito técnico, e se ele não for feito com habilidade técnica, com conhecimento da legislação, você pode ter ali um cadastro errado. Isso pode te trazer algum problema. Por exemplo, deixar de declarar área de uso consolidado, né? E muitas dessas áreas de uso consolidado são os acessos que tem dentro da propriedade, às vezes uma ponte que dá o acesso até a sede, assim, uma área de agro-silvopastoril pequena, assim, detalhes que, num olhar técnico, para nós é o nosso dia a dia, isso já é a praxe, né? Fazer um checklist, verificar, identificar essas áreas por fotogrametria, né? Assim, a gente olha para uma área, você bate o olho e você já consegue identificar. Olha, isso me parece um pasto, né? Às vezes, pelas cores, a gente já sabe diferenciar. E o CAR, eu acho ele muito técnico, né? Eu não acho prudente, principalmente para as grandes propriedades rurais, que ele seja feito fora dessa assessoria, né? De um técnico especializado. E muito dos CARs, quando ele foi instituído, eles foram feitos nas associações e nas cooperativas, onde muitos dos que hoje chegam no escritório, eles estão só com o perímetro do imóvel delimitado e, às vezes, uma ou outra característica, porque ele foi feito apenas para atender uma demanda de existir um registro, né? Até porque, naquela época, ninguém sabia o que era e como manusear, né? E, ao longo do tempo, todo ano você entra no CAR, ele tem uma atualização, né? Então, tem mais camadas para serem alimentadas, e toda vez que você entra nele para fazer uma consulta, se você for fazer qualquer tipo de alteração, depois se você não
atualizar essas novas informações que às vezes foram inseridas naquele ano, você não vai conseguir finalizar ele de novo, né? E em muitas áreas de reserva legal, a gente pega com erro de desenho, por exemplo, que delimita um polígono inteiro da área, e esquece que às vezes passa uma estrada ali no meio, né? A estrada não é a reserva legal, né? Ela não pode ser computada como tal, e no caso de uma fiscalização, pode trazer um problema que não é nada demais, isso pode ser consertado depois no CAR, mas o proprietário rural, ele vai gastar tempo e energia, né, que não precisaria nesse caso. Sim, com certeza, Daiane, são muitos detalhes que merecem bastante atenção, né? E ainda falando sobre essa questão do CAR, quando a gente faz a inscrição no CAR, antes, né, até dezembro de 2020, quando a gente fazia a inscrição do imóvel no CAR, a gente abria a possibilidade de indicar o interesse na adesão ao programa de regularização ambiental, PRA, né? Só para a gente ter uma noção aqui, como é que está o andamento dessa questão do PRA? As pessoas que fizeram a adesão, elas já estão com esse assunto resolvido? Como é que está essa questão do PRA em si? Essa indicação da adesão ao PRA, para todos que se enquadravam, né, nisso, que é quem possuía um passivo ambiental relativo à supressão irregular de vegetação, né, antes de julho de 2008. Então, quem sofreu qualquer sanção porque suprimiu vegetação nativa antes de 22 de julho de 2008, se beneficia com a adesão ao PRA, onde você tem essa possibilidade de converter, né, essas multas na própria regularização da área. Todos que passaram pelo escritório e que tinham essa situação, foi indicada, né, esse interesse, né, essa intenção de adesão ao CAR, ao PRA. Mas, até agora, para te falar bem a verdade, poucos foram implementados, né, voluntariamente, porque os estados todos já, assim, a maioria dos estados que eu trabalho, eu vejo que eles já regulamentaram o PRA, né, então hoje você entra no CAR, na maioria dos estados, você já tem uma aba nova de inscrição, onde ali ou você insere um relatório técnico, né, inteiro, que vai ser analisado pelo órgão ambiental, ou no próprio sítio eletrônico, eles criaram formulários para que você faça, né, esse PRAD, né, um plano de recuperação. Mas, voluntariamente, a não ser quando existem prazos judiciais, né, para cumprimento, eu não tenho tido esse feedback. E a gente tem tido, é verdade essa informação, Daiane, que tem nos passado, de que apesar de já ter sido feita a inscrição no CAR e a adesão ao PRA, de que os órgãos não têm dado retorno aprovando ou desaprovando essas medidas? Uma das barreiras que a gente encontra, às vezes até mesmo para conseguir, mediante o cumprimento de todas as obrigações por parte do proprietário de um imóvel rural, ele cumpriu com tudo que foi solicitado a ele. Muitas vezes a gente tem que alimentar com relatórios e comprovar, né, nos processos judiciais que ele está sendo cumprido, mas a gente não tem a resposta do órgão ambiental. E eu acho isso muito compreensível, lógico, porque, de repente, criou-se uma demanda que todos os imóveis rurais têm que se inscrever no CAR, né? E aí, a partir desse ano, né, que os estados já regulamentaram o CAR, né, Estado de São Paulo, através de resoluções CIMA, e criou-se uma nova demanda, sendo que ainda a revisão do CAR ainda não estava 100% realizada, né? Até hoje tem muito CAR no meu login aqui, de clientes que a gente fez a inscrição lá no início, logo que foi implementado, e que eles nunca foram vistos no órgão ambiental.
né? Então, quando há essa necessidade, para que você consiga dar seguimento a um processo, a um procedimento em banco ou em cartório, e que você precise daquele CAR analisado, eu sugiro sempre procurar o órgão ambiental pessoalmente, né? Provocá-lo, né? Porque é uma grande demanda para uma equipe reduzida, né? Nós sabemos disso. É verdade, Daiane, o sistema que foi implantado, ele é um sistema todo eletrônico, a gente costuma dizer que é semelhante ao imposto de renda, né, que a pessoa tem que sentar lá e informar tudo, todos os dados e fica responsável, né, pela veracidade dessas informações, tem inclusive previsão aí de tipificação de crime, caso seja prestada alguma informação errada, mas esse sistema eletrônico ele ainda não consegue dispensar a participação humana, né? Especialmente depois que as informações são enviadas para o governo, para as autoridades ambientais, né? Ainda tem bastante coisa para ser feita. Daiane, super obrigada pela sua participação aqui conosco. É um prazer sempre tê-la por perto, essa figura que é muito querida aqui para nós. E a Daiane, além de todos os atributos aqui profissionais, né, como engenheira florestal, a Daiane ainda é muitíssimo ligada em motociclismo, né, Daiane? E ela é cantora também. Eu que agradeço poder participar do programa, fiquei lisonjeada com o convite. É sempre muito bom poder trazer esses assuntos do nosso dia a dia, porque a gente lida com isso e entende, né, onde está a dificuldade da informação que a gente leva até o órgão ambiental e por parte dos proprietários de imóvel rural, onde está a dificuldade dele em atender, né, a tudo isso que é solicitado. Muito obrigada, gente. Imagina, Daiane, aqui é a nossa casa, é sua também. E muito obrigada a você que nos acompanha. Não deixe de se inscrever no nosso canal, aqui para ver os nossos próximos encontros. É sempre com muito carinho que trazemos os temas mais interessantes em direito ambiental para você. Nos vemos em breve. Até lá!